É só olhar em volta. Praticamente tudo que a gente usa hoje em dia precisa de eletricidade, né? Mas entre a usina que gera essa energia e a tomada na nossa parede, existe um herói silencioso. Uma peça de engenharia que a gente quase nunca vê, mas que sem ela, nossa vida moderna simplesmente não existiria. Esse é o transformador. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa máquina. Vamos entender como um dispositivo que parece tão simples, na verdade funciona. A gente vai partir de um modelo teórico, aquele perfeito dos livros, para depois cair no mundo real, que é, vamos combinar, onde as coisas ficam bem mais interessantes. Então, qual que vai ser o nosso roteiro? Primeiro a gente começa com a ideia do transformador perfeito. Depois a gente pisa na realidade e encara as imperfeições do mundo real. Daí, vamos aprender a decifrar o modelo elétrico dele e até a medir as perdas na prática. E para fechar, vamos ver como tudo isso se encaixa em grande escala, nos sistemas trifásicos que movem o nosso mundo. Vamos lá? Ok, vamos nessa. Para entender o transformador de verdade, aquele que está lá no poste, a gente precisa primeiro dominar a ideia de um transformador perfeito. Pensa nele como um conceito puro, sem perdas, sem defeitos. Na essência, um transformador funciona quase como uma caixa de câmbio para a eletricidade. Ele consegue pegar uma tensão alta e transformar em baixa, ou o contrário, mudando a corrente no processo. E o mais incrível de tudo é que ele faz isso parado, sem nenhuma parte móvel. A mágica toda acontece só com as leis do eletromagnetismo. E como ele faz isso? A ideia é genial de tão simples. Imagina duas bobinas de fio enroladas num mesmo bloco de metal. Quando a gente passa uma corrente alternada na primeira bobina, ela cria um campo magnético que fica pulsando. O núcleo de metal concentra e guia esse campo magnético direto para a segunda bobina. E essa pulsação magnética gera eletricidade lá, por indução eletromagnética. E o fascinante aqui é como essa relação é direta. Num transformador ideal, a razão entre as tensões é exatamente igual à razão do número de voltas em cada bobina. Ou seja, quer dobrar a tensão? É só colocar o dobro de voltas de fio na bobina secundária. É uma matemática ao mesmo tempo elegante e muito poderosa. Bom, o modelo ideal é ótimo para a gente entender o conceito, mas a engenharia de verdade acontece no mundo real, um mundo que tem atrito, tem perdas, tem imperfeições. Vamos avançar e ver como isso se complica um pouco. Pois é. No mundo real, as coisas não são tão limpas. O fio de cobre tem resistência, o núcleo magnético não é perfeito, e cada uma dessas pequenas imperfeições, quando somadas, fazem uma diferença enorme no resultado final. E aqui a gente vê o contraste. Enquanto o ideal não tem perdas, o real tem, e de dois tipos principais. Primeiro, as perdas no cobre, que é basicamente o calor que o próprio fio gera por ter resistência. E depois as perdas no núcleo, que vem de efeitos magnéticos, como a esterese, que é quase um atrito magnético, e as correntes parasitas, que são uns pequenos redemoinhos de corrente que acabam virando calor dentro do núcleo. E olha só que genial que os engenheiros fazem para lidar com isso. Esse é o circuito elétrico equivalente de um transformador real. Cada um desses componentes novos, esses resistores e indutores, representa matematicamente um tipo de perda do mundo real. É como se a gente desenhasse um mapa elétrico de todas as imperfeições da máquina. Analisar esse circuito com dois lados separados é um quebra-cabeça. Então, os engenheiros usam um truque matemático muito esperto. Eles referem tudo que está do lado secundário para o lado primário. É, na prática, um jeito de recalcular os valores para a gente poder enxergar tudo como se fosse um circuito só. E o resultado tá aí bem claro. À esquerda, o modelo completo, meio confuso. À direita, o modelo simplificado, muito mais limpo e fácil de trabalhar. É essa simplificação que torna possível analisar redes elétricas gigantescas na prática. Sem isso, seria impossível. Agora que a gente tem o nosso modelo, precisamos de uma linguagem para descrever o que acontece nele. Em eletricidade com corrente alternada, essa linguagem é a dos fasores. Pensa num fasor como se fosse o ponteiro de um relógio. O comprimento dele diz a intensidade da tensão ou da corrente, e o ângulo para onde ele aponta diz o timing, a fase. É uma forma visual de entender essas relações. Eu sei, à primeira vista pode parecer um monte de seta estranha, mas isso aqui conta uma história e tanto. Cada seta dessas, cada fasor, representa uma tensão ou uma corrente. O diagrama mostra pra gente, de um jeito visual, como as tensões e correntes estão defasadas, ou seja, desalinhadas no tempo, por causa daquelas imperfeições do transformador. Certo, a gente tem um modelo teórico,
um mapa para essas imperfeições. Mas como a gente descobre os valores reais desses componentes num transformador de verdade? Bom, aí é que entra o trabalho de detetive, um trabalho de laboratório mesmo. E essa investigação tem basicamente 2 passos fundamentais: o ensaio a vazio, também chamado de ensaio de circuito aberto, e o ensaio de curto-circuito. Com esses 2 testes, a gente consegue descobrir todos os parâmetros escondidos do nosso modelo de transformador real. O ensaio a vazio é exatamente o que o nome diz. A gente aplica a tensão normal de um lado do transformador e deixa o outro lado simplesmente aberto, desconectado. Isso isola e permite medir aquelas perdas que acontecem no núcleo magnético, aquele atrito e os redemoinhos que sempre existem quando o transformador está ligado. Depois, a gente faz o oposto, o ensaio de curto-circuito. Um lado é intencionalmente colocado em curto, e no outro lado a gente aplica só um pouquinho de tensão, o suficiente para fazer a corrente nominal circular. Esse teste isola perfeitamente as perdas nos enrolamentos, as perdas no cobre, que dependem diretamente da carga que o transformador alimenta. E depois dessa investigação toda, a gente chega na pergunta de $1 milhão. No fim das contas, quão eficiente é essa máquina? O cálculo do rendimento é simples. É a potência que sai, dividida pela potência que entra. A diferença entre os 2 valores é exatamente a soma de todas as perdas que a gente acabou de medir. E o resultado é aqui que a coisa fica impressionante. Apesar de todas essas perdas que existem no mundo real, um transformador de grande porte é uma das máquinas mais eficientes que a humanidade já criou. O rendimento dele passa fácil dos 98%, chegando muitas vezes a mais de 99%. Quase toda a energia que entra sai do outro lado. Até agora, a gente falou de um transformador isolado, mas a nossa rede elétrica não é um jogador solo, é um time. E esse time joga em uma escala massiva, usando sistemas de potência trifásicos. É que para transmitir uma quantidade enorme de energia por longas distâncias, usar 3 fases ao mesmo tempo é muito mais eficiente do que usar uma só. Para fazer isso, os engenheiros agrupam 3 transformadores monofásicos, formando o que a gente chama de banco trifásico. E existem maneiras padrão de conectar esse time de transformadores. As 2 configurações mais famosas são a conexão estrela, ou Y, e a conexão delta, que parece um triângulo. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens, e escolher entre elas é uma das decisões mais importantes no projeto de sistemas de energia no mundo todo. E é isso, uma caixa de metal e fio, sem nenhuma parte móvel, baseada num princípio descoberto há quase 200 anos. Uma máquina quase perfeita, que é o coração que pulsa e mantém viva a nossa civilização elétrica. Isso faz a gente pensar, né, que outra invenção assim tão discreta e onipresente é tão fundamental para o nosso jeito de viver.